Então se rendeu, Deus é amor, misericórdia, luz renovada a cada manhã, de volta ao campo, rosto na grama, sozinha no mundo com as cotovias, retomar dali, continuar dali. Mundo! Lançada nesse mundo, uma coisinha de nada antes da hora no buraco. O quê? Menina, sim, uma menininha de nada lançada antes da hora, buraco maldito, chamado, não importa, pais inexistentes. Ninguém nunca ouviu falar. Ele sumiu, aporou em pleno, mal abotoou as calças. Ela assim, 8 meses depois, quase exatamente assim, sem nenhum amor. Ao menos disso ela se livrou, como é de costume em qualquer lar. Uma criança muda, não! Amor de tipo nenhum, aliás, nenhum tipo de amor, ou depois. História banal, nada de especial, até que lá pelos 60... O quê? 70? Meu Deus! Lá pelos 70 no campo, um dia ela estava passeando no campo, procurando a esmo lírios para fazer um buquê. Dá alguns passos, para, olho vazio, então segue, dá mais alguns, para, olho de novo vazio. Quando de repente tudo se foi, toda aquela luz da manhã, início de abril, e eis que ela se viu no... O quê? Quem? Não! Ela! Eis que ela se viu no escuro e se não exatamente sem qualquer sentimento, porque ainda ouvia como se diz, o zum 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 no ouvido e um raio de luz, e aí vinha como se a lua atravessasse as nuvens, mas tão entorpecida, sentindo-se tão entorpecida, como se não soubesse em que posição estava. Imagine em que posição estava, se de pé ou sentada, mas o cérebro, o quê? Ajoelhada? Sim, se de pé ou sentada ou ajoelhada, mas o cérebro, o quê? Deitada? Sim, se de pé ou sentada ou ajoelhada ou deitada, mas o cérebro ainda em certo sentido, porque a primeira coisa que pensou, bem depois no súbito lampejo, educada como ela tinha sido, acreditar como os outros órfãos em um Deus misericordioso. Primeira ideia, bem depois no súbito lampejo, ela estava sendo castigada por seus pecados, alguns dos quais imediatamente com uma confirmação lhe passaram pela cabeça, um após o outro. Aí ela pensou, que bobagem. Bem depois de descartada essa ideia, ela se deu conta de repente, pouco a pouco, que não estava sofrendo. Imagine, não estava sofrendo. Ela não conseguia se lembrar, aliás, assim de cara, quando é que tinha sofrido tão pouco, a não ser, é claro, que ela estivesse destinada a sofrer. Pensou dessa forma naquele estranho momento da sua vida, quando claramente era para sentir prazer, e ela na verdade não teve nenhum pingo. E é claro, aquela ideia de castigo por um pecado qualquer, ou todos os pecados juntos, ou mesmo sem razão especial por si só, coisa que ela prontamente admite. Essa ideia de castigo, a primeira que lhe ocorreu, educada como ela tinha sido, acreditar como os outros órfãos em um Deus misericordioso. Primeira ideia que lhe ocorreu, depois descartou pensando, que bobagem. Talvez não tenha sido afinal uma bobagem. E assim por diante, tudo aquilo cismado à toa, até que outra ideia, bem depois no súbito lampejo, no fundo uma bobagem mesmo. Mas o quê? O zum zum zum? Sim, o tempo todo o zum 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 no ouvido, embora com certeza, na verdade, não ouvido coisa nenhuma, no crânio, rugido abafado dentro do crânio, e o tempo todo aquela luz ou raio como um raio de luar. Mas não, provavelmente não, certamente não, sempre o mesmo lugar, por vezes reluzente, outras vezes encoberto, mas sempre o mesmo lugar. Não havia lua que pudesse, não
sol, nada de lua. Tudo parte do mesmo desejo de fazer sofrer. Embora, para dizer a verdade, na realidade, nem um pouco, nem um remorso até aqui. Até aqui. Aquela outra ideia, bem depois do súbito lampejo, no fundo, uma bobagem mesmo. Mas que lhe era tão cara, em certo sentido, a ideia de que talvez fosse bom ela gemer de tempos em tempos. Não dava para se contorcer, isso não dava, como se de fato provocasse um suplício. Nada mais a fazer, mais forte que ela, vício de caráter, incapaz de enganar, ou ainda a máquina então desconectada, nunca recebeu a mensagem, como que entorpecida, incapaz de emitir um som, nem um som de qualquer tipo. Nada de gritar por ajuda, por exemplo, se desejasse gritar. Então, escutar. Gritar de novo. Então, escutar de novo. Não, disso ela se livrou. Em absoluto silêncio tumular. Nada nela se... O quê? O zum zum zum? Sim, silêncio tumular, etc. Zum zum zum. Nada nela se movia. Não que ela sentisse, apenas as pálpebras, ao que tudo indica, para barrar a luz. Reflexo, como se diz, nenhuma sensação de qualquer espécie. Mas as pálpebras, mesmo nos melhores dias, quem as percebe? Abrindo, fechando toda aquela umidade, mas o cérebro ainda o bastante. Isso sim, nesse estágio de controle, sob controle, por até mesmo sem dúvida, ainda que, por quê? Por isso ela refletiu naquela manhã de abril, ela com o olhar fixo, um sino distante enquanto corria na sua direção, olhando fixo para que não lhe escapasse, se que já não tinha escapado a tudo, sem nenhuma da sua parte, e assim ia, assim, refletindo, especulações vãs, nenhum único ruído, doce silêncio do murar, o quê? Sim, nenhum único ruído quando de repente, pouco a pouco, ela percebeu que as palavras estavam... O quê? Quem? Não! É lá! Palavras estavam saindo, imagine, palavras estavam saindo. Uma voz que inicialmente ela não reconheceu porque não ouvia há muito tempo. Então, finalmente, ela teve que admitir, só podia ser a dela. O som de algumas palavras nunca ouvidos em outro lugar. Tanto que as pessoas olhavam com estupor nas raras ocasiões, 2 ou 3 vezes por ano, sempre no inverno, a saber por quê. Olhavam para ela espantadas. E agora esse fluxo, ela que nunca tinha, pelo contrário, praticamente muda a vida toda. Como é que conseguiu sobreviver? Até fazendo as compras, indo às compras, o shopping lotado, o shopping, entregar a lista, a sacola, a ver a sacola preta, depois esperar, para dali, o tempo todo, imóvel, olhos no vazio, boca entreaberta, como de costume, até ter de volta na mão, ter a sacola de volta na mão, então pagar e sair. Nem mesmo o até logo. Como é que conseguiu sobreviver? E agora esse fluxo, não entendendo nada, nem metade, nem um quarto, não fazendo ideia do que ela estava dizendo, imagine, nem ideia, até que ela começou a tentar se enganar, se convencer de que não era mesmo dela, não era mesmo sua voz, e seria vital, sem dúvida, que a todo custo, depois de muito esforço, quando de repente ela sentiu, pouco a pouco ela sentiu seus lábios se moverem. Imagine seus lábios se moverem. E é claro que como até então ela não os tinha, sim, sem dúvida, não foram só os lábios, as bochechas, a mandíbula, a língua, o rosto, todas aquelas... O quê? A língua! Sim, a língua dentro da boca, todas aquelas contorções sem as quais nenhuma palavra é possível, ainda que de forma casual, passam totalmente despercebidas. Tão absorvidos estamos daquilo que dizemos. Todo ser condenado às palavras, de modo que ela não apenas teve que desistir e reconhecer que era a sua própria voz, mas ainda outra ideia assustadora, ainda mais assustadora, se é que isso é possível, de que a sensação estava retornando. Imagine, a sensação estava retornando, começando de cima, continuando para baixo, a máquina inteira, mas não! Disso ela se livrou, só a boca até então, então dizendo, bem depois no súbito lampejo, isso não pode durar, todo aquele, fluxo contínuo, o esforço para escutar, tirar algo daqui, seus pensamentos, tirar algo daqui, aquela coisa, o quê? O zum zum zum, sim, aquela coisa toda, imagine, o corpo inteiro, como que desaparecido, nada além de boca, lábios, bochecha, mandíbula, língua, o quê? Língua, sim, boca, lábios, bochecha, mandíbula, língua, nenhum, sem parar um segundo, boca flamejante, fluxo de palavras movido praticamente dentro do ouvido, não entendendo nada, nem metade, nem um quarto, nem ideia do que ela estava dizendo, imagine, nem ideia do que ela estava dizendo, e não consegue parar, imagine, impossível parar, ela que instantes antes, só um instante, não conseguia emitir um som que fosse, nem um som de qualquer tipo, agora não consegue mais parar, imagine, não consegue deter o fluxo.
E o cérebro, como numa prece, em algum lugar uma prece, para que a boca pare, um instante, uma pausa sem resposta, como se ela não tivesse ouvido a boca, ou não conseguisse parar por um segundo, como louca, a boca enlouquecida, a coisa toda, o cérebro sozinho, delirando, mais uma vez tentando buscar sentido, ou por fim, ou no passado, vasculhando o passado, pequenos lampejos de ocorrências, sobretudo caminhadas, a vida toda vagando, todos os dias da sua vida, dia após dia, alguns passos, parar, olhar o vazio, então seguir, mais alguns passos, parar, olhar o vazio novamente e assim por diante a deriva, dia após dia, ou aquela vez em que ela chorou, a única vez de que se lembrava desde bebê, quando chorou como um bebê. Talvez não fosse essencial à vida, apenas um longo gemido inaugural para ela respirar, e nenhuma mais até aqui. Até aqui. Já a bruxa velha parada ali, acocorada, num montículo observando a palma da mão, onde era mesmo, num campo qualquer. Uma noite, quando voltava para casa, noitinha, observando sua mão no colo, onde era mesmo, palma para cima, reparou de repente, úmida, a palma úmida, lágrimas provavelmente suas, provavelmente ninguém por ali a perder de vista, nada além de lágrimas daquele montículo, vendo-a secar por um segundo e pronto, o agarrado ao último fio e o próprio cérebro, mais uma tentativa de se agarrar lá, por ali, um fio de voz, pior imperceptível, aquela coisa toda impossível, o quê? O zum zum zum? Sim, o tempo todo o zum zum zum, rugido abafado, e o raio indo e vindo em clarões, começando a se deslocar como um raio de luar. Mas não, provavelmente não, tudo parte do mesmo, ficar de olho nisso também. Canto de olho, impossível continuar. Deus é amor, ela será salva, suas penas cumpridas, de volta ao campo, o rosto da grama, sozinha no mundo como as cotovias. E assim ia, se agarrando às possibilidades, a luta para escutar, uma palavra aqui, a outra ali, o corpo inteiro como que desaparecido, nada além da boca enlouquecida, e não consegue contê-la, impossível contê-la, algo que ela precisava. O quê? Quem? Não! Ela! Algo que ela precisava. O quê? O zum zum zum? Sim, o tempo todo o zum zum zum, rugido abafado dentro do crânio, e o raio penetrando sem esforço até então, e a ideia, bem depois no súbito lampejo, como se ela tivesse que dizer alguma coisa. Seria isso? Algo que ela tivesse que dizer. Coisinha de nada, antes da hora, buraco maldito sem amor, ao menos disso ela se livrou, muda a vida toda, praticamente muda toda a sua vida. Como é que conseguiu sobreviver? Naquele dia no tribunal, o que ela poderia dizer? Culpada ou inocente? Levante-se, mulher, fale algo, mulher. Plantada ali, olhos no vazio, boca entreaberta como de costume, esperando para ser levada, feliz com a mão em seu braço. E agora isso, alguma coisa que ela tivesse que dizer. Seria isso? Algo que descrevesse como foi, como ela, o quê? Tinha sido? Sim, algo que descrevesse como foi, como ela foi vivendo, culpada ou não. Foi vivendo até os 60, alguma coisa que ela... O quê? 70? Meu Deus! Até os 70, alguma coisa que ela mesma não sabia, que não reconheceria mesmo tendo escutado e então perdoada. Deus é amor, misericórdia, luz renovada a cada manhã, de volta ao campo, rosto da grama, sozinha no mundo com as rodovias, retomada ali e continuada ali. Mas o quê? Não é isso? Nada a ver com isso? Nada que ela pudesse dizer? Está bem? Nada que ela pudesse dizer. Tentar outra coisa? Pensar outra coisa? Outra ideia? Bem depois do súbito lampejo. Não é isso? Outra coisa ainda? E assim vai, acertando enfim, ir seguindo o tempo que for, e então perdoada de volta. O quê? Não é isso? Nada a ver com isso? Nada que ela pudesse pensar? Está bem? Nada que ela possa dizer? Nada que ela pudesse pensar? Nada, nada, nada! Coisinha de nada antes da hora, buraco maldito sem amor. Ao menos disso ela se livrou. Muda a vida toda, praticamente muda toda a sua vida. Como é que conseguiu sobreviver? Muda sim, até para si mesma, mas não de todo e nunca em voz alta. Por vezes uma vontade repentina, umas 2 vezes por ano, sempre no inverno, vai saber por quê. Longas horas, noites de escuridão. Por vezes uma vontade repentina de contar e sair por aí como uma louca, interpelar o primeiro que visse na porta do banheiro mais próximo e pôr tudo para fora.
Discursos e fluxo contínuo, todas as vogais atravessadas, ninguém entendendo nada, até ela reparar em todos os olhares e aí morrer de vergonha e rastejar de volta para o seu buraco umas 2 vezes por ano, sempre no inverno, vai saber por quê. Longas horas, noites de escuridão, e agora isso, cada vez mais rápido, as palavras, o cérebro, pá, pai, nada ali, ou em outro lugar. E o tempo todo uma prece, vinda de algum lugar uma prece, para que aquilo tudo parasse. Sem resposta, prece não atendida, muito fraca, inaudível. E assim vai tentar continuar, não sabendo o que ela estava tentando, o que tentar, o corpo inteiro como que desaparecido, nada, e assim vai tentar continuar. O quê? O quê? Quem? O zum zum zum? Sim, gemido contínuo de queda no crânio e o raio penetrando sem esforço até então, tudo aquilo continuar, sem saber o que ela estava tentando, o quê? Quem? Não! Ela! O que é que ela estava tentando? O que tentar? Não importa. Continuar. Então, se rendeu. Deus é amor, misericórdia, luz renovada a cada manhã, de volta ao campo, rosto na grama, sozinha no mundo, com as cotovias, retomada ali, continua dali, mais uma vez imundo. Lançada nesse mundo, uma coisinha de nada, de da hora no buraco maldito, sem amor, ao menos disso é assim, muda a vida toda, praticamente muda toda a sua vida.
Então, no fim, o dia chegou. No fim chegou. Fim de um longo dia. Quando ela disse a si mesma: a quem mais? Hora de parar. Hora de parar. Indo e vindo, toda olhos por toda parte, acima e abaixo, onde outra como ela, outra criatura como ela, assim como indo e vindo, toda olhos por toda parte, acima e abaixo, onde outra, até que, enfim, fim de um longo dia, a si mesma, a quem mais? Hora de parar. Hora de parar. Indo e vindo, toda olhos por toda parte, acima e abaixo, onde outra, uma outra ninguém, indo e vindo, toda olhos como ela, por toda parte, acima e abaixo, à procura de outra como ela mesma, assim como ela, indo e vindo, até que enfim, fim de um longo dia, a si mesma, a quem mais? Hora de parar, indo e vindo, hora de parar, hora de parar. Agora. No fim de um longo dia, retornou, ao fim retornou, dizendo para si: a quem mais? Hora de parar, hora de parar. Indo e vindo, quando retornou e sentou à sua janela, silenciosa a sua janela, diante de outras janelas. Então, ao fim de um longo dia, no fim, retornou e sentou. Novamente sentou à sua janela, suspendeu as cortinas e sentou, silenciosa à sua janela, única janela diante de outras janelas, outras únicas janelas, toda olhos por toda parte,
acima e abaixo, à procura de outra em sua janela, outra como ela mesma, assim como outra ninguém, uma outra ninguém à sua janela. Retornou como ela, retornou para no fim de um longo dia, dizendo para si: a quem mais? Hora de parar, hora de parar. Indo e vindo, quando retornou, sentou à sua janela, silenciosa à sua janela, única janela diante de outras janelas, outras únicas janelas, toda olhos por toda parte, indo e vindo à procura de outra como ela, assim como outra ninguém, outra ninguém, ninguém, ninguém. Agora. Até que ao fim o dia chegou. No fim chegou. Fim de um longo dia. Sentada à janela, imóvel à janela, única janela, diante de outras janelas, outras únicas janelas, todas as cortinas fechadas, nenhuma aberta, só a sua aberta, até que o dia chegou, no fim chegou, fim de um longo dia, sentada à sua janela, imóvel à sua janela, toda olhos por toda parte, acima e abaixo, à procura de uma aberta, uma cortina aberta, nada além de, ao menos, um rosto por trás da vidraça, olhos esfomeados como os seus, para ver, serem vistos. Não, uma cortina aberta como a sua, assim como nada além
criatura lá em algum lugar lá atrás da vidraça. Outra ninguém. Uma outra ninguém. Até que o dia chegou. No fim chegou. Fim de um longo dia. Quando ela disse a si mesma: a quem mais? Hora de parar. Hora de parar. Sentada em sua janela, imóvel à sua janela, única janela, diante de outras únicas janelas, apenas outras janelas, toda olhos por toda parte, acima e abaixo. Hora de parar. Hora de parar. Hora de parar. Então, no fim de um longo dia, desceu, ao fim desceu a escada íngreme, fechou as cortinas e desceu, parou lá embaixo, a velha cadeira de balanço, cadeira da sua mãe, onde a mãe sentada por tantos anos, toda de preto, o melhor vestido preto, sentava e balançava até que seu fim chegou. Então chegou. Caduca, disseram. Caducou. Inofensiva, sem causar dano, morta um dia. Não, noite, morta uma noite na cadeira de balanço, com seu melhor vestido preto, a cabeça caída e a cadeira balançando, seguiu balançando até o fim de um longo dia. Desceu, desceu a escada íngreme,
fechou as cortinas e desceu lá embaixo, na velha cadeira de balanço. Aqueles braços finalmente e balançou com os olhos fechados, fechando os olhos, ela por tantos olhos esfomeados por toda parte, acima e abaixo e atrás, a sua janela, ser vista até o fim de um longo dia a si mesma. A quem mais? Hora de parar. Baixou a cortina e parou. No tempo em que desceu a escada íngreme, no tempo em que desceu até lá, era a sua outra ninguém. Então, no fim de um longo dia, desceu, baixou a cortina e desceu até lá, na velha cadeira, e balançou, dizendo a si mesma: não, chega disso. Balanço. Aqueles braços finalmente implorando o balanço. Balance mais. Feche os olhos. Porra de vida. Feche os olhos. Balance mais. Balance mais. Balance mais. Balance mais. Balance mais.
Mãe? Sim, May. Adormeceu? Profundamente. Ouvi você no meu sono profundo. Mesmo no sono mais profundo, posso te ouvir. Sete, 8, 9, virou. Sete, 8, 9, virou. Não vai tentar tirar um cochilo? Quer que eu te aplique outra dose? Quer que eu te mude de posição mais uma vez? Quer que eu ajeite seus travesseiros? Que eu troque os lençóis? Quer a comadre? Ou que eu aqueça a sua cama? Limpe suas feridas? Te passe uma esponja? Umedeça seus tristes lábios? Reze com você? Reze por você? Mais uma vez? Sim, mas ainda é cedo. Que idade tenho agora? E eu, então? E eu? 90. Tanto assim? 89, 90. Tive você tarde na vida. Me perdoe mais uma vez. Me perdoe mais uma vez. Que idade eu tenho agora? 40. Tão pouco. Infelizmente, sim. May. May. Você nunca vai parar? Nunca vai parar de revolver tudo isso?
sua pobre cabeça. Tudo isso. Tudo isso. Estou rondando por aqui, ou melhor, venho e me posiciono. A noite cai. Ela imagina que está só. Veja como está imóvel, o rosto voltado para a parede, aparentemente impassível. Ela não sai desde criança. Não sai desde criança. Onde está? Poderíamos perguntar. Na velha casa mesma onde ela, a mesma onde ela começou, onde ela começou. Tudo isso começou, mas quando isso começou? Quando outras garotas da idade dela estavam por aí, pulando a amarelinha, ela já estava aqui. Nisso já começava. O piso aqui, agora nu, um dia foi. Admiremos seu porte em silêncio. Que giro elegante.
O piso aqui, agora nu, tem essa marca no chão. Um dia foi coberto por um tapete espesso, até que, numa noite, mal havia saído da infância, ela chamou sua mãe e disse: Mãe, isso não é suficiente. A mãe: não é suficiente, May. May, o seu nome de batismo. May, não é suficiente. A mãe: o que você quer dizer com isso, May? Não é suficiente? O que é que você pode estar querendo dizer com isso não é suficiente? May, o que estou querendo dizer, mãe, é que preciso ouvir os passos, ainda que fracos. Será que ela ainda dorme? Poderíamos perguntar. Sim. Algumas noites, nos intervalos, cochila, apoia sua pobre cabeça contra a parede e nos intervalos cochila. Ainda fala? Sim. Algumas noites, quando imagina que ninguém poderia ouvi-la. Diz como foi. Tenta contar como foi tudo. Tudo.
Epílogo. Um pouco mais tarde, quando ela já estava completamente esquecida, Um pouco mais tarde foi como se ela nunca tivesse sido, como se jamais tivesse estado. Começou a andar ao anoitecer. A noite caiu e ela escapou, entrando na pequena capela pela porta norte, sempre trancada a essa hora. Andar para cima, para baixo, para cima e para baixo. Seu pobre braço salvador. Algumas noites ela estancava como que congelada por algum tremor em sua mente. E ficava ali, completamente móvel, até que pudesse de novo se mover. Mas muitas foram as noites em que ela rondou sem parar, para cima e para baixo, até sumir, do mesmo jeito que apareceu. Nenhum som, pelo menos nenhum que se escutasse. O rosto. Rosto pouco visível, embora de modo algum invisível sob uma certa luz, sob a luz correta. Cinza em vez de branco, um tom claro de cinza, aos trapos, um amontoado de trapos, um pálido amontoado de trapos cinzentos. Observem ela passar. Vejam como ela passa diante do candelabro com sua chama, sua luz, como se fosse a lua envolta em vapores. Um pouco depois dela ter ido embora, como se nunca tivesse estado ali, começou a andar para cima e para baixo, aquele pobre braço. A noite caiu, quer dizer, em certas estações do ano, nas missas do fim de tarde. Fatalmente. A velha senhora Winter, de quem o leitor vai lembrar, a velha senhora Winter, num domingo à noite, no final do outono, ao sentar-se para jantar com a filha, depois da prece, após algumas garfadas desanimadas, cruzou os talheres e baixou a cabeça. — O que é, mãe? Perguntou a filha, menina muito estranha. Não era mais uma menina, a bem da verdade. Fatalmente. O que é, mãe? Não está se sentindo bem? A senhora Winter não respondeu logo, mas por fim, erguendo a cabeça, encarou Amy,
o nome de batismo da filha, como o leitor vai lembrar. Erguendo a cabeça, encarando M nos olhos, ela disse, ela murmurou, encarando M direto nos olhos. Ela murmurou: M, você não notou nada de estranho no coro da missa? Não, mãe, nada. Talvez eu só tenha imaginado. Exatamente o que, mãe? Que você talvez só tenha imaginado. O que era exatamente essa coisa estranha que talvez você tenha notado? Você mesma não notou nada? Não, mãe. Eu mesma não notei nada estranho, na verdade, para dizer o mínimo. O que é que você quer dizer, Amy, com para dizer o mínimo? O que é que você pode estar querendo dizer, Amy, com para dizer o mínimo? O que eu quero dizer, mãe, é que não notei nada estranho, na verdade, para dizer o mínimo. Pois eu não notei nada estranho ou não. Eu não vi nada e não ouvi nada de espécie alguma. Eu não estava lá. Não estava lá? Não estava lá. Mas eu ouvi você responder. Eu ouvi você dizer amém. Como você poderia ter respondido se não estava lá? Como você poderia ter dito amém se, como você alega, não estava lá? La gracia de Cristo, el amor de Dios y del Espíritu Santo estén con vosotros. Amén. Pero yo te escuché claramente. Emi, Emi. Sí, mamá. Nunca terminarás. Nunca terminarás de escarbar todo eso en tu pobre mente. Todo eso. Todo eso.
Ser mulher é resistir e sobreviver o tempo todo. Olham para os nossos corpos nos diminuindo. Investigam se debaixo dos nossos turbantes tem droga ou piolho. Negam a nossa existência. Não vamos parar, não vão nos calar. Eu vou gritar bem alto. Marielle Franco.